O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, Sónia Sapage, Ana Sá Lopes. Eu sou Helena Pereira e este é o Poder Público. Estamos a gravar ao princípio da tarde, quinta-feira, menos de 24 horas depois de ter sido conhecida a morte súbita do ex-ministro Jorge Coelho, braço direito e às vezes braço esquerdo, nos governos de António Guterres e no PS daquele tempo. Amado pelas bases do partido, Jorge Coelho demitiu-se do governo depois da queda da ponte entre os rios, quando era ministro do Equipamento Social, porque a culpa não podia morrer solteira, tendo sido um dos poucos ministros a assumir a responsabilidade política desta forma. São José, começo por ti. Qual é que foi a importância de Jorge Coelho para o guterrismo? Foi toda. É evidente que não é o único. É evidente que a presença de pessoas como António Vitorino, depois Pina Moura, noutra fase já em governo e na preparação já das eleições. António José Seguro também teve um papel importante e outras figuras, não é? O guterrismo tinha muita gente. Mas Jorge Coelho era de facto o responsável por aquilo que se chama o aparelho do partido, não é? Ele era uma figura quase pré-criadora do que é hoje no PS o secretário-geral adjunto. Ele era de facto o homem António Guterres ontem, desculpa interromper, António Guterres ontem na declaração que fez dizia que tinha uma dívida de gratidão muito grande para com Coelho. Sim, e tem que ter, porque de facto toda a estratégia eleitoral, mas sobretudo aquilo que é a criação de uma nova alma, de um novo espírito do Partido Socialista durante o guterrismo. Há um lado intelectual e político e ideológico que veio do próprio Guterres, do Vitorino, com o blairismo, mas há uma transformação sociológica que o PS sofre durante o guterrismo, em que passa a ser um partido diferente do que era do ponto de vista sociológico e também diferente do que é hoje, porque António Costa também fez uma transformação no PS, de certo modo, mas esse novo espírito de militância, esse novo enquadramento sociológico tem muito a ver com a capacidade de Jorge Coelho criar um espírito de militância e um espírito de corpo que é preciso em todos os partidos e que de facto no PS, no PS guterrista, é Jorge Coelho que ele se deve, não é? E para além de todo o papel, forma como Jorge Coelho falava num comício, num congresso, todo aquele tom comicieiro que ele tinha e que se calhar aprendeu quando foi da UDP, não sei. Mas ele de facto, ele fazia vibrar uma sala quando falava, não é? E sabia puxar pelas pessoas. Sónia, Jorge Coelho no fundo demitiu-se, deixou de ser ministro e de estar ativamente na política há 20 anos, foi em 2001. Mas a política nunca saiu dele, ele continuou a intervir nas sucessões do PS, a ser uma voz, nomeadamente entre Seguro e Costa, não é, recentemente, e continua a ter uma voz, ter alguma autoridade, não é, dentro do PS. Sim, não é por acaso, eu acho que ele fez isso mais vezes, mas não é por acaso que ele em 2014 foi convidado para presidir uma comissão eleitoral, salvo erro, era assim que se chamava, que ia organizar as primárias do PS. As primárias do PS, na altura, foi uma coisa havia muita polémica, o partido estava muito partido, passo a expressão. O António José Seguro era líder, António Costa queria ser líder
Foi um momento muito tenso, não é? Foi e um depois momento... foi chamado um bocadinho para apaziguar a tensão. E foi chamado na altura pelos dois, não é? Na altura foi uma escolha unânime e ele na altura disse que só aceitava isso por causa disso, porque havia consenso entre ambas as partes e que o que ele queria sempre era fazer com que o PS saísse mais forte. Eu acho que ele já antes tinha feito isso na sucessão do José Sócrates, mas já não tenho bem... Já, não é? Tinha feito o mesmo no Sócrates. E este papel dele, que lhe era reconhecido, como se vê até por quem estava a disputar a liderança, este papel dele importante de conjugar, ele falava para todos os PS, e isso é uma coisa muito importante para uma pessoa que está na política, porque normalmente os partidos dividem-se muitas vezes em fações e a dificuldade entre essas fações comunicarem entre si nem sempre é resolvida da melhor maneira. E Jorge Coelho conseguia fazer isso, conseguia pôr todos a falarem com todos, não era só as fações ao nível do topo da hierarquia, também era dos militantes, conseguia dar unidade ao PS. Nem todos os partidos têm uma figura assim, e eu não sei qual é a figura agora que resta no PS para fazer esse trabalho. Para preencher esse espaço. Esse vazio, Ana, sim. Ana, porque é que ele era tão querido das bases do partido? E porque, no fundo, nunca foi secretário-geral, mas era das pessoas mais populares dentro do PS. Disso não havia dúvida. Uma das frases mais importantes que ontem foram ditas e mais verdadeiras, e vem no seguimento daquilo que a Sónia Sapaz estava a dizer, foi António Costa, que disse uma frase importantíssima, que Jorge Coelho era um fator de unidade quando as divisões nos atravessavam. E isto, de facto, é completamente verdade, porque Jorge Coelho, como a Sónia dizia, ele falava com todos, ele falava com toda a gente, era um construtor de pontes, de amizades, ele tinha uma afabilidade absolutamente rara. Há poucas pessoas assim. Ele falava, eu lembro-me de estar a acompanhar a campanha eleitoral dos Açores 1996, aquela que Carlos César ganhou pela primeira vez, e o Kim Barreiros estava lá. Portanto, o Jorge Coelho tanto falava com o Kim Barreiros como se fosse o melhor amigo do gajo do Kim Barreiros, como falava com o Presidente da República, como falava com altos dignitários, como falava com o tipo menos importante da secção B de Algodres, de Fornos de Algodres, para dizer um nome de uma terra que não é capital. Ele era uma pessoa, isso era uma pessoa absolutamente notável, falava de uma maneira absolutamente, e criava pontos, mesmo com adversários políticos. E é uma coisa muito importante que era, ele foi fundamental para a ascensão de António Guterres à liderança do partido. Ele estava em Macau, no seu sossego, e vem para Lisboa, corta com o governo de Macau para ajudar Guterres, e aquilo na altura foi uma coisa absolutamente fratricida. Eu era jornalista parlamentar na altura e recordo-me daquele corredor do PS, que para quem não conhece, pronto, é um dos corredores principais da Assembleia da República, onde está o grupo parlamentar do PS e também outros, mas onde aquele corredor do PS, aquilo era o ódio parecia sólido, escorria, as pessoas, os deputados, porque o Jorge Sampaio era líder, António Costa resolveu desafiá-lo e eles não havia gente que não se estava a falar, aquilo foi mesmo uma coisa muito, eu nunca me lembro, repetiu-se um bocadinho com a questão do Costa e António José Seguro, mas não tão grave, não de uma forma tão dura, tão violenta. Na altura António Costa era apoiante de Jorge Sampaio. E é Jorge Coelho que, apesar de ter sido o grande estratega para a ascensão de Costa ao poder, o estratega, é evidente que António Vitorino teve toda a importância do ponto de vista da questão ideológica, do programa ideológico, mas Jorge Coelho conquistou o partido.
Era Jorge Coelho, era de facto o homem da máquina. Nunca mais houve um homem do aparelho igual a Jorge Coelho. Nunca mais, não houve, não há neste momento. Não há o secretário-geral adjunto, que me perdoa, o secretário-geral adjunto atual do PS, mas é absolutamente incomparável ao poder que tinha Jorge Coelho no PS e no aparelho do partido. Não há qualquer comparação, na minha opinião. A organização das campanhas também, ele conhecia toda a gente, o organizador de norte, sul, tudo. Ele passava o dia ao telefone, o Jorge Coelho, desde que se levantava até ao final, passava o dia ao telefone. Nós sabemos que há políticos que nunca tiveram paciência, nomeadamente António Costa, nunca foi um grande homem de andar de um lado para o outro a falar com todo o aparelho do partido. Mas Jorge Coelho tinha essa capacidade e é uma coisa muito importante que ele faz. Depois aquilo é uma coisa muito dura, não é? Aquela sucessão é muito dura, mas quem depois quer fazer atento ao consenso com os sampaístas é Jorge Coelho. Depois e depois o Guterres e os sampaístas na altura. Bem, a política de facto era muito diferente na época. Hoje, às vezes. Os sampaístas estavam organizados, os sampaístas, Guterres ganhou as eleições, mas os sampaístas eram uma minoria absolutamente organizada que fazia reuniões públicas. Chamavam os jornalistas, havia conferências de imprensa, Eduardo Ferro Rodrigues era o porta-voz, João Cravinho era o principal porta-voz, mas Eduardo Ferro Rodrigues dava conferências de imprensa sobre como o PS era uma desgraça. Mas depois quem faz Jorge Coelho tem um papel fundamental nessa aproximação. E tem um papel fundamental numa coisa. Jorge Sampaio queria ser Presidente da República, mas as feridas entre Guterres e Sampaio estavam ainda muito duras, quando as feridas estão muito abertas, não é? Estavam ainda muito abertas. E Jorge Coelho é que chega ao pé de Jorge Sampaio, de António Guterres e diz-lhe: tu tens que imediatamente dar o apoio à candidatura de Jorge Sampaio. E aqui o António Guterres ainda estava titubeante relativamente a essa decisão. Pronto, era preciso reunir o partido, aquelas coisas. Não, o Jorge Coelho diz, ele sabia, ele depois tinha uma intuição política absoluta. Eu ontem estive a reler algumas entrevistas que nós, público, lhe fizemos e era tão interessante como ele falava do seu próprio, do governo a que pertencia, do partido a que pertencia, dos tiros nos pés que havia. Ele falava para tudo, ele dizia tudo. Ele criticava o seu próprio, era capaz de criticar, fazer uma avaliação do próprio governo, não era? Totalmente, mas de uma maneira absolutamente real. Ele tem uma frase depois, à altura, numa entrevista, ele disse uma coisa divertida. Ele também fez muitas gafes e também tinha várias gafes. E ele dizia que uma das coisas que às vezes o divertia era estava com os amigos a brincar e a gozar consigo próprio das suas próprias gafes, porque ele também conseguia rir-se de si próprio, não é? Não era uma pessoa que não se levava no mau sentido, não se levava a sério no mau sentido. Era. Pronto, acho que é uma perda enorme para o partido. Mas deixa-me só perguntar-te uma coisa, é impressionante como agora na altura, no dia de ontem, uma das coisas que foi mais destacada e mais recordada foi a atitude dele dentre os rios. Ele nunca quis, depois daquilo, e nós até há pouco tempo fizemos um trabalho sobre os 20 anos da queda de Entre os Rios e ele não quis falar sobre isso, pronto. E ontem foi assim, é incontornável, ele vai ficar também para a história da política como alguém que dignificou a política de uma forma rara também, que nunca mais se viu, não é? Fica completamente. Aliás, Guterres não queria que ele se metisse, não é? E Guterres tentou até ao fim, porque ele não era o responsável, não tinha sido ele, e ele achou que a situação era insustentável, que a morte de 59 pessoas, se não me engano, que era uma coisa que lhe ficava colado à pele e pronto, e a culpa não pode... É engraçado que a expressão "a culpa não pode morrer solteira" é uma expressão muito corrente em Jorge Coelho. Ele usava essa expressão em várias ocasiões, mas depois ali aquilo não nos esqueçamos, aquilo foi uma conferência de imprensa às 3h30 da manhã, quando aquilo se começa
E contra tudo e contra todos. Ele tomou aquela decisão absolutamente, foi totalmente solitária, o primeiro-ministro a dizer não faças, não faças, não faças, não faças, eu preciso de ti aqui, e ele achou que isso nunca, que nos lembramos, isso não tem assim grandes repetições. Sim, não tem. Ninguém se demite, hoje em dia ninguém se demite, há uma... Passou a haver uma... Mas aquilo foi foi um gesto de ir à Foi um exemplo, sim. E foi um grande exemplo. Uhum. Olha, Helena, uma das coisas que eu acho que contribuía para isso que tu perguntaste, não é? De onde é que vinha este lado dele de falar com toda a gente? De onde é que... Acho que tinha a ver com as origens dele. Ele era um homem que vem do interior, que nunca negou as suas origens humildes, e como se vê, sabia fazer uso disso, sabia falar com todos por causa disso também, acho eu. Exatamente. E o engraçado é que depois de ele ter passado, ele depois foi para a vida empresarial. Uma das coisas que eu não acho que ele tivesse feito bem foi ter passado de ministro do equipamento social para a Motengil. Para uma grande empresa de obras públicas. Sim, para uma grande empresa de obras públicas. Não concordei com essa opção, acho que isso não deve existir. Não se deve passar para empresas enfim, de quem se teve relação, com quem se teve relações muito próximas, mas Jorge Coelho, depois de ter abandonado a Motengil, volta ao seu interior e volta para Mangualde, investe em Mangualde e cria postos de trabalho numa fábrica de queijos, e isso de facto é uma coisa notável, e foi um homem que teve uma vida muito... E até ao fim, até ao último dia de vida, ele esteve a discutir o PS. Foi? Esteve a discutir o PS. Fernandina escreveu no Facebook, de facto, que tinha estado a conversar com ele na véspera e continuou a conversa no dia seguinte, portanto, ontem de manhã. Jorge Coelho morre cerca à meia da tarde, e estavam a falar do PS, falavam do PS, estavam a falar do PS, não estavam a falar da família. Claro, embora Jorge Coelho fosse muito preocupado com as pessoas, com a família, com as... Mas é isso, a política nunca saiu dele, dentro dele, nunca se afastou. Nunca saiu. E é como a Sónia diz, será insubstituível, quer dizer, o papel que ele teve no PS não... Também deixa pelo menos diferentes, não é? Deixa um vazio. Um vazio enorme. Ele deixou um vazio enorme. Eu nunca mais vi. O PS teve vários secretários-gerais da organização e os chamados homens do aparelho, não é? Que até tem uma conotação negativa muitas vezes, não é? Negativa muitas vezes, tens toda a razão. E de facto nunca mais houve ninguém com aquele peso. Pronto, era isso que eu queria dizer. Sim. O Coelho era bastante mais que um secretário nacional para a organização. Não, obviamente que era, mas quando António Guterres era secretário nacional para a organização também tinha um peso absolutamente brutal. Sim. Portanto, aquele processo em que ele mediou... Aquele cargo era um cargo importante que deixou de ser, era isto que eu queria dizer. Sim, aquele processo que ele mediou, que eu estava a dizer há pouco, entre o Costa e Seguro, também foi o primeiro processo de primárias no PS, não é? Nunca tinha havido, não foi uma solução, na altura até considerada, antes dele entrar, um bocado inusitada e levantou muitas desconfianças, mas aquilo foi montado, resultou e nunca tinha sido feito daquela maneira noutro partido, não é? Tanto que depois há as eleições para secretário-geral. Não é? Claro. Aliás, há uma coisa de facto muito interessante que Jorge Coelho diz publicamente, penso que, já não sei se é numa entrevista Antena 1, se aos parece, que ele na questão Seguro Costa, a Sónia já falou disso, ele queria que Seguro fosse para Primeiro-Ministro e Costa fosse para Presidente da República. Portanto, eu queria dizer... Ele achava que Costa tinha mais feitio para Presidente. Mas o mais divertido de tudo, a sério, o mais divertido de tudo é que, pronto, Guterres chegou a dizer que Jorge Coelho daria um bom sucesso. Jorge Coelho nunca quis. Houve pessoas, nomeadamente o coelhismo. Existiu o coelhismo. Havia pessoas que queriam. Mesmo? Existiu o coelhismo. O coelhismo era uma coisa forte. Isto estamos a falar do princípio do século XX. Há muitos anos, não é? Mas na altura havia muita gente que achava que Jorge Coelho devia ser líder.
Mas Jorge Coelho nunca quis, e muitas vezes já há uma coisa engraçada que na política, quando as pessoas não acreditam, não é? Quando não quer, não quer e tal, não quer dizer agora que não quer e tal, não quer dizer agora que quer, é uma questão, mas não, ele não queria mesmo, ele achava que tinha começado com o Guterres, tinha começado no fundo a sua grande carreira política com o Guterres e acabava com o Guterres e pronto. E ele achava que não, nem podia ser um Guterres 2, nem que aquilo tudo seria um absurdo. Mas então foi ele que controlou a sucessão do Guterres, na realidade. Ele queria o ferro. Ele, de facto, queria o ferro. Genuinamente, ele queria o ferro. Mas o Guterres queria o Gama. E então, o Gama não era amado pelas bases, nem nunca foi. E ele, no livro do Fernando Esteves, o jornalista o diretor do Polígrafo, a biografia, sim. De Jorge Coelho Todo-Poderoso, ele conta como, e aliás nós vivemos essa sucessão do Guterres, não é? Conta como, pronto, o Gama aceita, diz que sim, ele começa a ligar para os presidentes das federações a dizer que é preciso apoiar o Gama, mas ninguém queria. Então ele teve que, um a um, convencer um a um os presidentes das federações a apoiar o Gama. Sendo que depois, realmente, e nós naquele momento, pronto, eu era jornalista, aliás éramos todas, suponho, e de repente começam a cair na Lusa, na altura os online não funcionavam desta maneira, começam a cair na Lusa aos telex, os presidentes das federações todos a dizer Jaime Gama é o melhor candidato, aquilo é uma coisa. No dia seguinte, por motivos que nunca foram explicados. Motivos pessoais que nunca foram explicados até hoje, um dia ainda poderão ser, quem sabe, o Gama recua. O Gama recua, acho que um dia Jaime Gama nos desvendará esse mistério, ou então escreverá umas memórias, não sei. Gama recua. Gama recua, há quem diga que é porque sentiu que de facto o apoio no partido era muito condicionado, não sei, não faço a mais pequena ideia, nunca consegui perceber. E então, pronto, é Ferro, que era quem Jorge Coelho de facto achava que devia ser o líder. Mas pronto, e pronto, e de facto foi um choque esta morte de Jorge Coelho. Exato. Bom, vamos agora a um tema mais prosaico, que é a preparação das eleições autárquicas. São José, houve mais novidades esta semana sobre o processo autárquico do lado de Rui Rio. Como é que achas que está a decorrer? Está a decorrer. Bem ou mal? Uns dias melhor, outros dias pior. Vá, diz lá, tens ficado surpreendida ou não? Usando uma expressão dita pelo engenheiro António Guterres há mais de 20 anos no Parlamento, que ficou célebre na política porque era uma frase de um anúncio publicitário, tem dias. Portanto, tem dias e tem candidatos, tem belíssimos candidatos, tem alguns bons candidatos, tem outros candidatos que são mais questionáveis, sobretudo pelo que foi o percurso dele e o que é o discurso dele ao longo dos anos. Estás a falar de quem exatamente para as pessoas perceberem? António Oliveira em Gaia, por exemplo, acho que é questionável. Escolhido pelo Rui Rio, não é? Escolhido pelo Rui Rio. Teve no Porto o percurso que teve, como Presidente da Câmara, e que depois escolhe, ele dá justificações, que ele não tem poder interno no Futebol Clube do Porto, pronto, mas tanto quanto eu percebi, é o maior acionista do Futebol Clube do Porto. E a Susana Garcia, candidata amadora, que esta semana foi confirmada por unanimidade. Acho que lhes fica bem, é bonito. Quem já fez o acordo nos Açores com o Chega também pode fazer acordos para câmaras com pessoas. Até o André Ventura até já foi militante do PSD e candidato do PSD em Loures com Pedro Passos Coelho. Portanto, acho que sim. Já nada de surpreende. É uma certa felicidade. Eu acho que Rui Rio tem revelado. Eu tenho uma grande admiração pelo Rui Rio. Historicamente, o Rui Rio foi um importante secretário-geral quando Marcelo Rebelo de Sousa foi presidente e procedeu grandes alterações no PSD e na organização do PSD,
depois teve que acabar por se demitir do cargo, ou se, o Marcelo Rebelo de Sousa foi obrigado a substituí-lo pelas incompatibilidades que ele criava, e porque queria ir longe demais para a época, mas ele é precursor de muito do que são hoje as normas de funcionamento transparente do financiamento dos partidos. É ele que lança essas ideias em Portugal. Depois vai para o Porto, tem um percurso que se pode deixar ter opinião negativa ou positiva sobre ele, mas tem um percurso, não é? Tinha solidez, tinha uma consistência, percebia-se o que ele queria. Eu hoje em dia, quando olho para o Dr. Rui Rio, nunca percebo o que é que ele quer, não percebo qual é o projeto dele para o país, e não percebo sequer qual é a estratégia de alianças que ele realmente tem, porque a sensação que me dá é que ele é aquela frase do Mao Tse Tung, quem não tem, acho que é do Mao Tse Tung, quem não tem gato caça com rato, ou já não sei se a expressão é assim, ou quem não tem cão caça com gato. Todas as pessoas lhe servem segundo acordos pontuais. Mas isso é sinal, isso não é sinal de desespero? Não é um bocado de desespero quem age assim? É desespero, ele está sedento de poder. E, portanto, para chegar ao poder, tem que ter um bom resultado nas autárquicas e tudo lhe serve, ou é a mesma coisa. A ausência de princípios que está no acordo com o Chega nos Açores. É a mesma ausência de princípios e de ideologia e de consistência ideológica e solidez ideológica que leva a fazer uma aliança com uma pessoa que é manifestamente populista e que defende ideias de extrema-direita. A senhora até pode ser social-democrata em muita coisa, mas ela defende ideias de extrema-direita, como a castração, não só química, mas também física, que é uma coisa que é extraordinária. Pedófilos, sim. Pronto, mas é isso que eu acho que é o Tem Dias, e é isso que eu acho que é uma incongruência total. Como é que a direção do partido, que eu não acredito que tenha sido Rui Rio que se lembrou, porque até pela informação que tenho, Carlos Moedas há muito que estava a preparar e a pensar ser candidato. E até a Sofia Rodrigues já escreveu que Luís Montenegro, quando se candidatou ao PSD em 2018, falou com Moedas sobre isso. Mas a verdade é que ele tudo lhe serve. Pronto, é assim um bocado tudo lhe serve. Eu posso acrescentar uma coisa sobre essa questão da Susana Garcia, que é isto não deixa de ser uma incongruência, mas também é um sinal de alarme no PSD, porque de facto é a segunda vez que nós ouvimos um argumento de Rui Rio próximo no que diz respeito a coligações com o Chega, ou alianças com o Chega, que foi... Nos Açores ele disse que nada daqueles acordos que tinham sido assinados, nada que estava naquele acordo, feria a matriz social-democrata do PSD. E agora o que diz o José Silvano neste caso, é que foram analisadas todas as posições públicas da candidata e não há nada que não viram nela algo que não pudesse ser admitido no âmbito da pluralidade que caracteriza este partido. E este partido é o PSD, e é verdade, e até é engraçado ver José Silvano explicar o que é que a candidata entende por castração química, porque ele diz, não é bem castração química, é ali uma questão de terapias. Enfim, é uma frase que até se pudesse ser recuperada era curiosa. Mas, de facto, André Ventura também veio do PSD, e a outra coisa que também é preocupante para mim aqui é que parece que é um PSD com duas categorias, que é o PSD para a Assembleia tem de obedecer a certas questões, a certos níveis de qualidade. Mas para as autarquias é uma espécie de segunda categoria, porque a determinada altura na argumentação José Silvano diz isso, que se fosse para o Parlamento, talvez a candidata já não fosse tão adequada. Mas como é para as autarquias, e nomeadamente para aquela autarquia, ele acha que é adequado para aquela zona, o que também mostra como é que os responsáveis políticos olham para determinados concelhos. A Amadora merece uma candidata que defenda a castração química e física, é verdade, São José. Ela diz física também, diz que era mais barata até. Um dos argumentos dela é que seria mais barata.
É mais barato. Aliás, se nós deixarmos as pessoas morrerem todas em casa com Covid, é muito mais barato. Muito mais barato. Mas o que nós ficamos a saber é que dentro da pluralidade que caracteriza o PSD estão pessoas que acham que devem mandar o Mamadou Ba, que é o presidente da Associação SOS Racismo, para a terra dele, sendo que o homem é português. Que é uma coisa absolutamente... Ele já está na terra dele. Ele está na terra dele, obviamente. Mas como não é branco, eles acham que, portanto, o PSD tem lugar a pessoas racistas. Na pluralidade que caracteriza este partido. Eu acho que o Rui Rio está de cabeça perdida, está completamente de cabeça perdida. É o seguro de vida de António Costa, porque o centro, obviamente, que se horroriza com aquela coisa ontem do deputado José Silvano, a dizer aquilo que tu já referiste, Sónia, que a candidata à Amadora podia ser candidata à Amadora, mas não podia ser deputada, é das coisas mais absurdas que eu me lembro de ter assistido em não sei quantos anos de jornalismo político, a sério. É uma coisa que não existe, ou está a achar que os cargos autárquicos são menores, os cargos na Assembleia da República, que é uma coisa absolutamente estúpida, porque... É isso, é a segunda categoria, não é? É a segunda categoria, portanto, é ali para a Câmara, aquela Câmara é lá, aquele cantinho ali à Amadora, aquele conselho, aquilo é nos arredores de Lisboa, é nos, como é que se costuma dizer? Nos arrabaldes. Nos arrabaldes, portanto, não vale a pena, pode ser qualquer pessoa, pode ser até pode ser uma fulana que defende a castração física e química e que se deva mandar algumas pessoas para a terra deles quando as pessoas estão nas suas próprias terras. Mas acho também é surpreendente que o PSD não tenha reagido, porque quando era André Ventura, eu lembro-me, o Pedro Passos Coelho que estava a liderar o partido e foi muito criticado na altura em que ele dizia o que dizia sobre ciganos, sobre prisão perpétua, sobre... Os jornalistas perguntavam de vez em quando... A gente do PSD e toda a gente se horrorizava com aquilo e achava que Passos Coelho tinha de fazer alguma coisa. Exatamente. Desta vez, chapéu. Zero, chapéu. E cada vez Rui Rio está mais perto de fazer aquilo que disse que nunca faria. Que era, ele uma vez disse que nunca um governo meu se vai colocar nas mãos do Chega. Mas cada vez está mais perto de fazer Ele já está isso. nas mãos do Chega. Ele já está nas mãos do Chega. Tem que ser governo, não é? Para ser governo está nas mãos do Chega. Com total e absolutamente. Está enterrado. Ele neste momento está num saco sem fundo ao lado de André Ventura. É uma coisa inacreditável. Mas como o centro não se revê e vai votar PS, portanto é o seguro de vida de António Costa. António Costa, ao fim de vários anos do governo, não podia ter melhor seguro de vida, apesar das dificuldades do governo minoritário, de ter cortado com o Bloco de Esquerda, de não sabermos como o PCP como é que vai reagir ao próximo Orçamento de Estado, mas perante uma inexistência que há do outro lado do antigo grande partido, o PSD hoje em dia, aquilo é uma coisa, já não é um partido. Acho que Rui Rio, nunca pensei, e tal como a São José, eu admirei várias coisas em Rui Rio, nomeadamente aquele papel que ele teve como secretário-geral no tempo de Marcelo Rebelo de Sousa, eu acreditava mesmo na expressão benedética, é idiota, não gosto, mas... Não, mas ele tinha sólidos valores, ele demonstrava ter sólidos valores morais. Sólidos valores. Ele demonstrava ter sólidos valores e entregou-os todos, acabou com eles. Ele, neste momento, não é uma pessoa com sólidos valores, porque senão não tinha aquela candidata à Amadora e aquela coisa de vir culpar António Oliveira por ter feito o doutoramento como se o homem não tivesse sido, não só sempre um homem do futebol e continuasse a ser um homem de futebol, como ele é o acionista maioritário da SAD do Porto. Estamos a brincar com ele. O Rui às vezes parece estar a brincar connosco, a sério. Eu já acho que aquilo é eu penso que neste momento é um circo. Custa-me dizer isto porque acho que era muitíssimo importante que houvesse um grande partido de oposição em Portugal. Esta semana ficamos também a saber se José Sócrates vai a julgamento ou não. São José, escreveste esta quinta-feira um texto sobre como o PS conseguiu ultrapassar politicamente o facto de ter um primeiro-ministro acusado de corrupção, coisa nunca antes vista. Foi um processo complicado?
Não, acho que não foi nada complicado, foi até muito fácil, de acordo com o que eu escrevo hoje, ouvindo pessoas, foi muito fácil porque resulta a facilidade daquele, até o espírito que está por trás e a mensagem que está implícita naquele SMS que António Costa manda, com aquela frase do à justiça ou que é da justiça, não é? Que ele não diz à justiça o que é da justiça, mas que o caso está nas mãos da justiça, é fruto de uma cultura político-partidária que existe em Portugal e que vem desde a Revolução e que existe, pelo menos, completamente instalada no PSD e no PS, de acordo com as pessoas com que eu ouvi, e que é o que está na base do clientelismo. Portanto, todos eles têm triados de vidro, todos eles tiveram pessoas, ou os dois tiveram processos e pessoas acusadas, é evidente, não com a gravidade deste processo, ao que tudo indica, mas e ainda por cima tratando-se de um ex-primeiro-ministro, mas pronto, é a forma de funcionamento dos partidos e a incapacidade dos partidos de lidarem seriamente e frontalmente com os fenómenos de corrupção. Com as questões de justiça, não é? Não é com as questões de justiça, é com o crime interno, e com o favorecimento, e com o direito a ser favorecido, com tudo o que é a cultura de clientelismo que existe na política portuguesa. Sónia, pegando nestas palavras de São José, o que é que nos diz realmente este caso Sócrates sobre o sistema político português? Olha, diz-nos para começar que aprenderam muito com o caso Casa Pia e aprenderam, como se pode ler também no texto de São José, que eu recomendo porque um pouco do que eu posso dizer aqui também é inspirado no que li lá, aprenderam que tinham de separar dos processos judiciais, lá está, tinham de separar, conseguir fazer uma separação forte e clara entre a justiça e a política, porque isso era conveniente para todos. Como escreve São José hoje, era conveniente para todos estabelecer essa espécie de cordão sanitário, porque todos tinham problemas, todos os grandes partidos tinham problemas deste género, não é? O PST teve casos de autarcas assim, todos tinham... O caso do BPN? O caso do BPN, sim, todos tinham de facto rabos de palha, não tinham telhados de vidro. No fundo, o que ela explica é que havia toda essa tal cultura partidária que era preciso preservar a bem da sobrevivência dos partidos, porque um caso como o de Sócrates não iria dar só cabo do PS, iria dar cabo de vários partidos, iria dar cabo, no fundo, de toda a estrutura, a arquitetura democrática. E acho que o que eles aprenderam desde logo foi isso, foi a separar a justiça da política. E falando em telhados de vidro, parece que há vários colaboradores próximos de Sócrates que realmente não permaneceram com uma carreira intocável desde estes 7 anos que leva o processo, e estou a pensar, por exemplo, em Pedro Silva Pereira, que era o braço direito de José Sócrates no governo e que hoje é eurodeputado e vice-presidente do Parlamento Europeu, por exemplo. Acho isso fantástico, por acaso. Confesso que acho que Pedro Silva Pereira é a pessoa, com certeza, menos perspicaz do país, porque até ao fim nunca viu nada, nunca acreditou nada, via a vida e convivia com José Sócrates, via aquela ostentação em que ele vivia, devia achar que o dinheiro caía do céu, não faço ideia, e António Costa, que aliás foi António Costa que apresentou Pedro Silva Pereira a José Sócrates, António Costa vai buscá-lo para as listas do Parlamento Europeu e para o cargo de vice-presidente do Parlamento Europeu. Quer dizer, é preciso uma pessoa ser bastante, quer dizer, havia um poema de Sofia Melbrenner que era o lemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E, quer dizer, Pedro Silva Pereira, ao longo deste tempo, leu, ouviu, viu, ele escolheu ignorar
E obviamente que eu não estou nem com isto dizer que Pedro Silva Pereira estava implicado no caso Sócrates, mas com certeza que é uma pessoa com bastantes dificuldades de interpretação, que agora tenha sido premiado com o cargo de Presidente do Parlamento Europeu. Acho que isto demonstra como tudo é possível neste país. Vivemos num país de anedota. Nesse sentido, deixa-me só dizer aqui assim uma coisa que tem a ver com o trabalho que fiz, que sai hoje e que está no trabalho, que é precisamente essa cultura partidária que permite que clientelismo, que permite que, como diz António Barreto nesse trabalho, Costa transforma o PS Sócrates em PS Costa, faz uma metamorfose, mantendo no governo, aqui ele chama a obra-prima de António Costa, mas mantendo no governo, no Parlamento Europeu, uma série de personagens importantes do universo Sócrates. E que ninguém questiona isso, não é? Ninguém questiona isso. Porquê? Nenhum político questiona isso. E a oposição não questiona isso. Porquê? Precisamente porque há essa cultura de não se passa nada, não fizeram nada, nisto não se mexe, não é? No que fede não se mexe, que caracteriza a política portuguesa. Bom, uma coisa é certa, para a semana ou nos próximos dias teremos cá para comentar mais um capítulo do processo José Sócrates. Obrigada por nos ter acompanhado. Até breve. Até breve. Até breve. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.